Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Semana de Rio Open no calendário nacional, mais importante torneio da América do Sul, mas tem muita coisa importante acontecendo também fora aqui do Jockey Clube Brasileiro. O podcast Tênis Brasil desta semana convida para bater um papo aqui comigo Silvio Bastos. Silvio Bastos, treinador, comentarista da ESPN, uma grande vivência no tênis. O Silvio vai primeiro conversar comigo sobre Carlos Alcaraz, depois nós vamos falar um pouquinho sobre Beatriz Haddad Maia e, por fim, sobre o backhand que está com aí, parece que os dias contados. Silvio Bastos, antes de tudo, obrigado pela tua presença aqui no podcast Tênis Brasil. Obrigado, Zé Newton, pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com você, conversando com você, falando de tênis. Figura, às vezes até chato falar, uma figura histórica do tênis brasileiro, porque histórica tem gente que leva uma conotação para um lado, mas é o histórico no bom sentido, né? De quem tem história, não história de quem é velho. Mas sempre um prazer bater papo com você aqui, principalmente para falar de tênis, que é o que a gente mais ama, que a gente faz melhor. Então, sempre um prazer estar aqui com você. Silvio, vamos começar falando de Carlos Alcaraz, que é o favorito aqui para o Rio Open, né? Chega aqui ainda na condição de cabeça 1, foi finalista ano passado, não conseguiu defender seu título em Buenos Aires semana passada, e aí já começa. O que é que estará acontecendo com Carlos Alcaraz? Que não conseguiu dar aquela arrancada, ganhou o Wimbledon, aquele título espetacular, e dali para frente ele parece que não conseguiu dar a arrancada que todo mundo imaginava que aconteceria. Como é que você enxerga essa situação do Alcaraz? Olha, Zé, o Alcaraz, eu acho que tudo aconteceu muito cedo, né? Tudo muito cedo, muito rápido. Eu me lembro num Pelas Quadras, logo que ele começa a surgir, e ele meio que espanta o mundo da maneira como ele jogava pela consistência, né? Pela consistência física, pela consistência de quem não errava, de quem ficava muito nos pontos. E aí depois ele foi começando a inserir a variação, foi começando a botar a bola curta. Quando chegou o US Open, não do ano passado, mas o anterior, ele começou a fazer saque-voleio, ou seja, ele foi se tornando um jogador cada vez mais completo. E tudo aconteceu muito cedo. E eu acho que quando um jogador acaba gerando muita expectativa e tudo acaba acontecendo muito rápido, tudo, na verdade, acontece rápido também, né? Não só os resultados, não só aquilo de bom que possa vir a acontecer, mas as lesões começam a acontecer mais rápidas, os problemas começam a acontecer mais rápidos, e isso geralmente gera algumas consequências, né? Ele teve algumas lesões, ele acabou, na minha opinião, jogando um pouco a mais do que deveria, um pouco, talvez não tendo organizado muito ali o calendário, forçando um pouquinho a mais. E você fazer o calendário, e você entender o calendário, e você saber dosar dentro do calendário, é uma arte que alguns jogadores demoram um pouco mais para entender. Obviamente, ele tem uma equipe super competente, de alguém que já foi número 1 do mundo, de alguém que já fez muita coisa, mas eu acho que cada cabeça, cada jogador tem uma característica ou tem uma individualidade diferente do outro. É óbvio que o Ferreiro, desde o início, está sabendo dosar e fazer. Só que cada jogador, por mais que você treine igual, fale igual, faça tudo igual, cada jogador tem uma individualidade, tem uma característica, e cada corpo, cada mente, cada cabeça tem uma forma diferente de aceitar o tipo de pressão que está acontecendo, a pressão não só mental, mas a pressão física e de tudo que está acontecendo. Então eu acho que o que pode estar acontecendo com ele, isso não é uma afirmação, mas é talvez aqui uma ideia, um pensamento, é que tudo aconteceu muito cedo, inclusive essas oscilações. É muito difícil. Inclusive a cobrança. Inclusive a cobrança. E aí, será que a cabeça dele, tão nova, tão preparada, tão feliz como ele demonstra, estava preparado para uma cobrança de fora para dentro e uma cobrança de dentro para fora? A cobrança do corpo dele, mostrando para ele, peraí, nem tanto, né? E aí você pega, por exemplo, o que o Sinner vem fazendo, né? Saindo um pouquinho do nome do Alcaraz, mas eu acho que o Sinner foi muito mais gradativo, foi muito mais passo a passo, foi muito mais cadenciado. O Alcaraz foi uma coisa meteórica, né? Ele surgiu, ele estava aqui com convite de Rio Open, onde ele consegue ganhar a primeira vitória dele, e de repente ele explodiu e ele ganha títulos de Grand Slam e ele vira um fenômeno. E por mais que ele tivesse sido, para mim ele é diferente, para mim ele é totalmente fora do normal, mas ele continua sendo ser humano. E ele continua, não dá para mudar, né? Eu lembro uma brincadeira que a gente fez aqui
no primeiro ano que ele joga, que todo mundo falando muita coisa dele, e eu falei assim, mas se você quiser pegar um carro e sair dirigindo, você pode? Ele disse, não, eu não tenho carteira ainda, eu não tenho habilitação. Então, quer dizer, ele, na época, hoje em dia, já deve ter, óbvio, mas ele era um menino, e, sabe, ele continua sendo um menino. Então não adianta você querer dar um passo maior que a própria perna. Eu acho que as coisas acontecem nos tempos devidos, de acordo com o preparo que cada um tem que ter. E ele foi muito bem trabalhado, ele foi muito bem preparado, ele já ganhou muito jogo, dinheiro, o nome, onde quer que ele vá, ele para qualquer situação, mas é difícil você administrar tudo isso. Por mais que ele tenha uma equipe com um preparador físico, com um treinador, com um mentor, e a família muito sempre perto. Eu acompanhei no Aberto de Roma, acompanhei em Roland Garros, a família está sempre muito perto, dando suporte, o irmão está sempre perto, o irmão mais velho está perto, o irmão mais novo está perto, o pai, a mãe, tudo parece muito perfeito. Mas ele é um ser humano, e o ser humano não é perfeito. Por mais que você trabalhe, por mais que você prepare, o ser humano não é perfeito. E ele está sofrendo consequências de quem eu acho que fez tudo muito cedo. E aí o primeiro problema está acontecendo muito cedo. E talvez a primeira lesão tenha acontecido muito cedo, porque tudo aconteceu muito cedo. São consequências de quem, sabe, talvez... E não adianta você falar assim, mas ele não tem como esperar, né? Tudo dele foi acontecendo gradativamente na sequência de algo que foi planejado, premeditado, mas que cada semana que passa é uma coisa nova, é uma interrogação. Como ele vai suportar o tamanho do dinheiro que está entrando? Como ele vai suportar o tamanho da pressão que está acontecendo? Como o corpo dele vai suportar a sequência de torneios sendo jogados com a pressão que ele está sentindo mentalmente? É tudo muito novo, é tudo muito... Ele não sabe ainda administrar, por mais que toda a equipe saiba como deve ser feito e o caminho a se fazer, mas ele está descobrindo o próprio corpo, eu acho. Ele ainda está descobrindo aonde que ele pode, onde que ele não pode, que semana que ele faz, que semana que ele não faz. E eu acho que esses altos e baixos são muito comuns. Agora, da forma como isso vai ser administrado pelo time e a forma como ele vai saber lidar com a frustração de quem talvez esteja vivendo altos e baixos, isso eu acho que a gente vai poder ver esse ano, né? A forma como ele vai lidar com tudo isso. Uma coisa que me parece até um pouco contraditória e curiosa ao mesmo tempo, Silvio, é que o Alcaraz nós vimos, né, quando ele surgiu, e talvez daí que ele tenha ganhado toda essa áurea de fenômeno, é um jogador extremamente completo, né? Todo mundo comparava ele aos três grandes, ao Big Three. Dizia, não, ele tem um pouco de Nadal, um pouco de Federer, um pouco de Djokovic, nem tanta parte técnica, emocional, mental e tal. E realmente ele tem um conjunto. Só que de repente começamos a descobrir buracos no jogo do Alcaraz, que as pessoas parecem não conseguiam enxergar e de repente a gente começou a observar alguns buracos. E eu acho que disso ele está sofrendo um pouco, né? Aquele saque aberto na direita, aquela devolução dele que já ele não é um grande devolvedor, é uma coisa que ele precisa trabalhar muito. O saque dele não anda tanto. Então começaram a se perceber, porque hoje o tênis é muita análise, né? Hoje se analisa tudo, tem empresas especializadas em analisar tudo, em traçar um perfil completo do jogador. Então começou a se descobrir buracos, talvez também tenha havendo alguma dificuldade ele encobrir isso, né? Se a gente for fazer uma comparação bem grotesca, né? Quando o Guga ganha Roland Garros, você obviamente vai lembrar, ele ganha Roland Garros e assusta todo mundo, porque ninguém... Guga, da onde veio o Guga, o que o Guga faz, e aí ele passa quase um ano, talvez um ano, um pouco mais de um ano, para voltar a ter um grande resultado, porque todo mundo entendeu como o Guga jogava, todo mundo entendeu que ele angulava a esquerda cruzada, um pouco para fora, um pouco mais no ângulo curto, depois ele tinha uma bela paralela, ele sacava bem aberto, ele tinha uma bola curta que era uma coisa imprevisível, que passou a não ser mais, e ele começou a ser estudado, ele começou a ser meio que um falando pro outro, o que esse cara faz, e aí as pessoas começaram a marcar, e aí veio a genialidade dele, do trabalho do Larry, de, com toda a qualidade que ele vinha fazendo, inserir coisas novas e tá, consequentemente, surpreendendo a cada dia. E o Alcaraz deve ter sido super, ultra estudado, principalmente hoje, pelas empresas, por tudo que se faz, que é totalmente diferente quando o Guga estoura lá em 97. Ali a gente fazia estudo com prancheta, papel e lápis, né? E ia lá, quanto saque aberto, quanto saque fechado. Hoje não. De videotape 40-55 vezes, né? Hoje você tem a inteligência artificial que mapeia a quadra e você tem todos os números ali. E em meia hora você consegue ter um mapa de quem é o Alcaraz, o que ele faz, o que ele não faz, o que dá certo, o que dá errado. E ele vai ter que estar constantemente se renovando, vai ter que estar constantemente se reinventando. E aí você pega tudo que se espera dele, tudo que... o envolvimento de que se aposta em cima dele. E todo mundo estudando ele. Ele virou uma carta marcada no circuito, todo mundo sabe o que o Alcaraz faz, e vem a pressão, né, das marcas que agora apostam nele, que seja uma coisa... Eu ouvi muito pessoas durante as transmissões falam,
o Alcaraz vai ter 15 anos ininterruptos de Grand Slams um atrás do outro. Não. Não é tão fácil assim. Não vai. Não, porque ele já ganhou um, já ganhou dois e... Não, porque o Federer, o Nadal e o Djokovic se dividiram e todos passaram de 20. Agora imagina ele, com os próximos 15 anos não vai ter ninguém. Esse, para mim, é um grande problema, porque o que fez eles, os três, do top 3, ter tantos títulos, é que eles meio que se competiam entre si e eles meio que se exigiam cada vez mais. Então eles foram subindo juntos, né? Exatamente. Você ter o Alcaraz, obviamente você ainda tem o Djokovic jogando em alto nível, o Nadal tentando voltar. Mas se você não tem uma competitividade lá em cima, a tendência é o cara que está de cima vai descer. Não tem jeito. Se ele não é cutucado, se ele não é exigido, se ele não é desafiado, a tendência é ele estagnar, né? Não estou dizendo que esse é o caso, porque ele ainda tem muita competitividade. Ele tem o Sinner jogando em alto nível, o Djokovic está jogando ainda, é o número 1 do mundo, mas ele chegou num ponto onde ele acabou não tendo uma outra referência nova quando ele estoura, quando ele explode. Agora sim, agora chega o Sinner, o Rune está ali tentando voltar para um nível que ele já jogou, mas eu acho que é um conjunto de fatores. Agora, para mim o ponto isso não me preocupa, porque a equipe é muito forte e eu acho que uma solução vai ser dada, um caminho vai ser encontrado e ele é muito bom, ele realmente é fora da curva, ele realmente talvez ali dos últimos 20 anos quem melhor apareceu e que está buscando uma melhor maneira de se entender para encontrar o caminho, e no caminho tem interseções, no caminho tem, né, aquelas ruas que você fica, será que eu vou para a direita ou será que eu vou para a esquerda? Então ele tem uma equipe que vai colocar o caminho certo, mas tem pedras no caminho, e ele está ali penando para tirar essas pedras, mas eu não vejo, é um problema, mas eu acho que ele vai sair amadurecido, fortalecido e ainda melhor disso tudo. Então os problemas existem, ele está aí sim, mas ele está se conhecendo, ele está se entendendo. E principalmente ele vai ter que estar se descobrindo para não ser o mesmo Alcaraz que apareceu, porque o mesmo Alcaraz que apareceu todo mundo já conhece. Ele vai precisar ter coisas novas. Eu até comentei num podcast anterior que assim que o Sinner ganhou a Austrália, eu fiquei com a impressão que isso seria bom para o Alcaraz, de tirar um pouco o foco sobre ele e aparecer um cara que dividiria o cenário com ele e é altamente competitivo como o Sinner. Então eu ainda vejo isso. Acho que o crescimento do Sinner, que acabou agora com o Rotterdam, número 3 do mundo, deve estar pensando seriamente em brigar pelo número 1 do mundo. Então assim, eu acho que isso vai ajudar o Alcaraz. E eles são diferentes. São diferentes. Eles são muito diferentes. São diferentes dentro da genialidade. Talvez um não menos ou mais genial do que o outro, mas com genialidades diferentes, né? Com maneiras diferentes. Você vê que o Alcaraz chega com muita variação e consistência. O Sinner não tem tanta variação, mas a consistência sempre foi a chave do jogo dele. E a entrada do Darren Cahill foi exatamente para ter um pouquinho de variação, para que ele não ficasse muito marcado. E aí, imediatamente é força de expressão, mas em bem pouco tempo, essa variação da entrada do Darren Cahill começa a ter variação no saque, começa a ter saque-voleio, ele começa a confiar um pouquinho mais no slice, não usa tanto ainda como o Alcaraz usa, mas você começa a perceber que ele começa a entender que a variação é necessária para algo mais, né? Ser top 10, talvez você siga com muita consistência, mas a variação não muda muito. Mas para poder, título de Grand Slam, para poder se manter, se sustentar e ser imprevisível, ele tem que ter variação. O Alcaraz chega com essa variação e essa variação passa a ser previsível. Ele agora está tendo que buscar outra coisa. Provavelmente em pouco tempo, 6 meses, talvez, o Sinner vai precisar fazer algo novo, porque ele chegou e obviamente agora está todo mundo estudando, entendendo a maneira como ele saca, a maneira como ele se posiciona, tentando fazer um pouco mais e melhor da leitura da forma dele jogar. Mas eu acho que é isso que faz esses meninos crescerem, né? Não tem como, né? Se eles não usarem esse tipo de desafio da leitura do que eles fazem para crescer, e aí eles vão embora e aí vai ser alguém que surgiu, apareceu e sumiu, e depois a gente fica sem saber para onde que foi, né? E acontecem, mas eu não consigo ver nem o Alcaraz, nem o Sinner como alguém que vai ser algo muito momentâneo. Eu acho que eles estão aí para ficar 10, 12, 15 anos, mas passando pelos problemas naturais de quem tem apenas 20 anos. É natural isso para mim. Silvio, dentro dessa linha do que pode estar acontecendo, nós temos que dar uma olhadinha em Beatriz Haddad Maia, né? Que, eu não vou até dizer que ela está tendo um ano ruim, ela
talvez não esteja tendo os resultados que todo mundo esperava, inclusive ela, neste começo de temporada aqui, até porque ela veio, né, de um título do final do ano passado, toda aquela expectativa que se criou, e ela não conseguiu até agora. Pior, perdendo jogos estranhos, né, mostrando algumas fragilidades ali, emocionais, mentais. Que caminho a Bia não está seguindo? Como é que você enxerga esse momento dela? É só uma questão de paciência mesmo? Olha, é difícil, olhando os jogos, né, você ter uma ideia perfeita ali do que está acontecendo. Mas, pelo pouco que eu acompanhei, principalmente em Roma e Roland Garros, eles trabalham muito. O trabalho do time, desde do Rafa, com toda a equipe, com a Bia, com a entrada agora do Butri fazendo a questão comercial, é um time muito fechado, é um time muito comprometido, é um time muito trabalhador. E seguramente eu acho que eles vão encontrar um caminho, porque o tênis feminino, acho que um pouco diferente do masculino, ele tem mais oscilações. Eu acho que no tênis feminino existem mais altos e baixos. Se você pegar historicamente resultados, com algumas exceções, tirando a Serena, que dominou durante muito tempo, tirando algumas jogadoras que durante um longo tempo dominaram o cenário feminino, o tênis feminino geralmente costuma ter altos e baixos, costuma ter alternâncias, campeãs de Grand Slam diferentes nos 4 do mesmo ano. Você não costuma ter uma longevidade muito longa de número 1 do mundo. Tem algumas exceções. A Iga ficou um tempo razoavelmente bom para o tênis feminino, mas eu acho que o tênis feminino é muito mais equilibrado. Então você vai ter, né, esses altos e baixos. Esse jogo, agora, eu não vi esse último jogo. Me passaram que ela tinha ganho o primeiro, estava ganhando 4-2 o segundo, depois perdeu 10 games seguidos. Né? Foi alguma coisa parecida com isso. Com a Jasmine Paulini, que é uma jogadora que eu vi jogando e joga muito bem tênis, e me disseram que ela jogou muito a partir dali. E o jogo anterior, da semana anterior, da Wang, eu comentei o jogo. A Wang jogou um tênis absurdo. Ela jogou um tênis absurdo e eu não sei o quanto a lesão da Bia da semana anterior, foram só 2-3 dias ali de um jogo para o outro, o quanto aquilo impediu dela fazer a preparação adequada, teve que viajar, a distância era perto, mas ele teve que sair e jogar. Então, sinceramente, não me preocupa ainda os resultados que a Bia vem oscilando, né? Eu acho que o tênis feminino, da mesma maneira que ele tem oscilações, ele tem altos e baixos, e ela está numa fase baixa, mas ela vai ter uma fase alta, e as outras meninas, as outras mulheres também vão ter oscilações. Então eu acho que o lugar dela é exatamente ali, pelo que ela está jogando hoje no momento, mas eu acho que ela tem total condição de ser top 10 e se manter top 10 e ter títulos, ganhar a WTA 1000, ganhar a Grand Slam. Ano passado o Roland Garros foi muito perto. Eu estava dentro da quadra no jogo dela. Ela demora um pouquinho a deixar de sentir a pressão de uma semi. O primeiro set foi relativamente mais tranquilo para a Iga, que já tinha vivido aquilo, mas o segundo set ela teve muito próxima de conseguir o segundo e ir para o terceiro. O terceiro set seria uma incógnita, mas, cara, ela jogou muito tênis, ela joga muito bem, ela é muito comprometida, e para mim tem uma questão que eu acho que eu acredito muito, é que quem trabalha com a seriedade que ela trabalha, quem trabalha com a forma como ela faz, não tem como o resultado dar errado. Porque não tem muito como você errar o trabalho, sabe? Não é que você tenha várias maneiras de você formar um grande jogador. Não tem. Então não tem esse segredo, né? Que muita gente procura. Às vezes os pais, né? A fórmula mágica de, como muita gente fala, não, porque tem que trocar o Rafa por um treinador. Cara, falaram a mesma coisa do Larry, né? Foi a mesma coisa. Se você pegar historicamente, quando o Larry explode Roland Garros 97, durante um ano, quase meio pós-título de Roland Garros, todas as frases, todas as matérias diziam que o Larry era o cara certo para fazer o primeiro título, mas ele precisava de alguém mais experiente para poder a jornada que viria por vir. E o Guga segue, continua, ele vai mudando, vai ajustando, vai fazendo. Tem toda a história, né, que o Larry era um segundo pai, enfim, todo aquele envolvimento familiar. Mas depois de um ano e pouco, enfim, o final da história todo mundo sabe, né? 20 títulos de ATP, mais 2 de Roland Garros, depois na sequência, número 1 do mundo, ganha o Masters, que agora virou ATP Finals. Enfim, eu acho que eles precisam de tranquilidade para trabalhar, fazer o que tem que ser feito. Eu acho que o trabalho está sendo bem feito. Eu acho que quando o trabalho está sendo mal feito ou não está sendo feito um trabalho, eu acho que cabe a quem tem ali o poder de falar, poder estar criticando. Mas o trabalho é feito com muita seriedade, o trabalho é feito com muita vontade, o trabalho é feito de muita seriedade. E, de novo, não tem fórmula mágica. Eu não acho que se vem alguém ou entre alguém diferente, vá fazer diferente do que está sendo feito. Porque a Bia tem também
a característica dela de jogar, ela tem o jeito dela de jogar. E ela tem que jogar dentro do conforto dela para buscar aquilo que é melhor para ela. E é exatamente isso que eu vejo que eles estão buscando. Encontrar ainda um caminho, talvez com adaptações, porque, como você falou e a gente falou do Alcaraz, ela também virou uma carta marcada, porque todo mundo começou a estudar a Bia depois de Roma e Roland Garros ano passado. Todo mundo passou a entender como é que a Bia sacava, ela já começou a inserir um pouco do saque kick aberto para fora, para poder abrir a quadra para entrar com forehand na cruzada na sequência. Ela usa muito bem a dupla, isso é uma coisa que eu gosto bastante, ela usa muito bem a dupla, e inseriu o slice, inseriu o voleio. A Bia hoje, se você pegar historicamente a Bia 2, 3 anos atrás, o voleio da Bia era bem falho, bem falho. Hoje ela entra, ela voleia, ela faz, enfim, ela está se tornando cada vez uma jogadora melhor, que tem problemas, como todas as outras têm problemas, só que obviamente o brasileiro só aponta o dedo para a Bia porque ele está preocupado, porque ele quer uma campeã número 1 do mundo, e ela talvez tenha o tempo dela para chegar nesse ponto, e eu acho que sinceramente ela vai chegar, e não vai ser trocando o Rafa. Aí é uma opinião minha particular, não vai ser a troca do Rafa que vai mudar isso aí não. Para mim seria dar tempo ao tempo, dar tempo a ela de entender os compromissos e tudo que ela tem que fazer, sabe? É muita coisa que acontece, eu acho que na cabeça simultaneamente de uma só pessoa. A Bia é uma multinacional, a Bia é uma empresa gigante que tudo gira em torno dela, você vê agora o staff que tem todo em torno dela, e ela tem que administrar tudo isso. É óbvio que tem pessoas competentes fazendo tudo que gira em torno dela, mas ela não tem como estar alheia a tudo isso. As decisões, ela é a chefia da história inteira. Tudo passa por ela. Você fala um ponto, eu acho bem importante, que as pessoas às vezes talvez não prestem atenção. O ano passado foi o primeiro ano da Bia no alto nível, que até 2022 ela apareceu do nada. Ela oscilava, o ano passado, ela ia... ela teve que fazer um calendário de torneios de primeira linha, conhecer determinados torneios que ela não tinha enfrentado, enfrentar jogadoras diferentes e tal. E este ano aqui, com toda a felicidade dos resultados dela, ela passou também a ter uma série de patrocinadores novos e tal. Então, criou também uma outra pressão, uma outra vivência, né? Que é comparando de resultado. Que é comparando com o Alcaraz, é a pressão que vem de dentro para fora. Exatamente. Né? É a pressão que você se sente compromissado a estar devolvendo aquilo que você está recebendo. Não tem como. O jogador não tem como. Ele começa a ver que a visibilidade dele aumenta, que a visibilidade dela aumenta, e que tem gente que está precisando que ela produza, e ela tem que produzir. E isso não é igual quando ela estava lá atrás. Enfim, não tem como. O pessoal fala que o tênis é um esporte individual, e só que quando você ganha, um monte de gente ganha com você. Sim. E quando você perde também. E eu estou falando inclusive em questões financeiras. Sim. Né? O treinador depende do teu salário, todo mundo empresário. Todo mundo tem percentual de prize money e todo mundo tem percentual dos contratos. Então você joga por todo mundo. Sim. Você não é tão individual quanto as pessoas imaginam. Né? Eu acho que esse é um ponto que precisa ficar claro. Né? E tem que entender que isso é uma situação difícil de administrar. Exatamente como você falou. Mas ela está aí há muito tempo. Ela já tem não sei quando. Cara, é tudo muito novo. É um mundo novo. Quando você entra nos WTA 1000, quando você entra nos Grand Slams, na posição que ela está entrando, como cabeça, tendo compromisso, por mais que ela não queira, ela tem que dar coletiva, ela tem que dar entrevista, ela tem que fazer foto, ela tem que, por mais que tenham pessoas envolvidas, por mais que você tenha uma assessoria de imprensa, mas é ela. Não adianta a assessoria de imprensa, não vai falar por ela. Ela vai marcar o que tem que ser falado, mas quem tem que ir lá falar é ela. Quem tem que fazer a foto da empresa que assinou a manga, ou o boné, ou a viseira, é ela. Por mais que tenha alguém fechando o contrato, mas é ela que tem que estar se expondo, é ela que tem que não estar pensando em algo para pensar em algo diferente, é ela que tem que estar ali o tempo inteiro. As pessoas não imaginam, Silvio, quantos compromissos esses tenistas têm, os atletas profissionais em geral têm, né? Muitos compromissos que elas têm nos bastidores. Você encaixar toda essa agenda, né? Você pegar toda essa agenda... E no final da história, você tem que pensar se no final a bola é na cruzada ou na paralela. Você tem que lembrar que é o mais importante, porque se você dá uma bola na paralela que era na cruzada e sai, aquelas pessoas todas que estão ali te achando o máximo vão começar a falar mal de você, porque você não está, teoricamente ali, vingando, né? Você não está entregando aquilo que se esperava de você. E aí começa a vir cobrança. Mas eu, sinceramente, eu acho a Bia... não sei, até um medo de usar um adjetivo aqui, mas eu acho a Bia muito capacitada. Eu ia usar um adjetivo, mas não vou usar não. Eu acho a Bia super capacitada para o tamanho que ela chegou. Eu acho que ela chega num tamanho, numa dimensão que ela sim foi gradativo. Ela sim passou por várias... Eu fiz uma live quando ela estava em Portugal, antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia,
E isso é uma coisa que é muito clara na minha cabeça. Lesões muito cedo em jogadores e jogadoras amadurecem muito mais rápido do que alguém que tem uma vida muito mais tranquila. Aquela história, né, de vento que venta, não sei como é que faz bom navegador, né? Como é que fala a palavra? Vento forte faz um bom navegador. Não adianta, mar calmo não faz bom navegador, qualquer coisa assim. E a Bia passou por muita coisa, ela superou muita coisa e ela entendeu exatamente o tamanho dela, ela entendeu exatamente a importância dela e ela está entendendo o que ela tem pela frente. E não tem jeito, por mais que ela tenha jogado, por melhor que ela esteja jogando, vai sempre ter alguém que vai apontar o dedo e falar alguma coisa. E ela está sabendo, acho que lidar com tudo isso, ela está sabendo se comprometer, né, com o que ela tem que fazer. E eu acho que ela tem muita coisa para fazer e eu acho que o Brasil vai aplaudir ela de pé durante muito tempo ainda. Mesmo esses que aí hoje em dia apontam o dedo e falam que, sabe, eu acho que o caminho dela é muito longo ainda e muito bonito para ser traçado. Se você enxergar bem a Bia, ela é uma jogadora que se dá muito bem nos 3 pisos, porque ela melhorou muito no piso sintético, ela é uma jogadora de saibro, naturalmente de saibro, conseguiu se adaptar extremamente bem à grama, e hoje é uma jogadora temida na grama, e evoluiu no piso sintético, fazendo um monte de coisa, inclusive hoje se defendendo muito bem. Mas ninguém vê isso, né? Ninguém e joga muito bem simples e duplas. Quantas tenistas você tem que fazer isso? Não, pois mas aí agora tá todo mundo falando que ela tomou um 6-0. Há quanto tempo não tem, sabe? Você tem 1 milhão de lados para ver qualidades, para ver o que vem sendo feito, para ver o que vem sendo evoluído, para ver o crescimento, e aí ela toma um 6-0. Aí você pega, historicamente, na semana passada, quantos jogadores tomaram um 6-0 em todos os torneios? Ela foi a única. Será que ela... E isso é o fim do mundo, sabe? Algo aconteceu. Eu não vi o jogo, não posso falar muito. Mas, cara, todo mundo, você joga tênis, você já tomou um 6-0. Tomar um 6-0 não é o fim do mundo. Tomar um 6-0 acontecem coisas dentro de uma partida, mas tudo que ela fez, cresceu e evoluiu, fica deixado de lado, e o 6-0 virou o fator mais importante da história. E só para encerrar esse assunto Bia, Silvio, uma coisa, outro que eu respondi um internauta esses dias também. Não, porque a Bia está vivendo de semifinal de Roland Garros. Faz uma continha que você tem em casa, tira 720 pontos do ranking da Bia agora nesse minuto, vê que ranking ela vai. Ela continua 20 do mundo. Quer dizer, não é como se 20 do mundo fosse algo... Ou seja, é o que o ranking reflete. Consistência. Não, e isso é uma coisa que, para mim, ela é muito clara. O ranking, tanto da ATP como da WTA, é a coisa mais genial que já foi criada na face da Terra. Não tem nada mais coerente, justo, do que o ranking. Ele retrata exatamente a realidade. Mas é que se... Não tem. O ranking, o formato, quem criou, quem idealizou lá atrás, quando ele surgiu, olha, parabéns para as pessoas, para quem foi. Não, porque ele é muito fiel à realidade. Exatamente. O ranking diz exatamente quem é, como é, no momento que está, e você vai mal, cai o ponto, cai, você não faz. Não tem jeito. Ele é muito prova da realidade. E se ela está ali e ela não vai cair agora, né? Porque só vai cair em junho. Mas fazendo esse exercício, né, de tirar ali o que ela fez, ela continua praticamente dentro do lugar que ela está. Ou seja, ela não fez um resultado isolado, né? Aí vai dizer, não, mas aí o que ela fez na China, ou seja, é sempre arrumar um pretexto para sempre apontar o dedo. E a minha frase, que eu adoro, ela é péssima, mas eu adoro repetir, né, que criticada é prazer, elogiada é trabalho. Impressionante. E o brasileiro parece que é pior, né? O trabalho nós estamos tendo aqui para elogiar ela. Tentando mostrar para as pessoas que ela merece crédito. Mas a maioria das pessoas, ela está ali para criticar por criticar, porque é a crítica do torcedor que talvez tenha feito uma aposta e perdeu. Sabe? É uma crítica egoísta, né? É uma crítica que ele, sabe, não é o torcedor que gosta de tênis e que quer ver uma brasileira indo bem. Não, é uma crítica de alguém que de alguma maneira foi lesado, foi prejudicado. E ela está lá fazendo o melhor da parte dela. E se você analisar historicamente, quem fez algo melhor que ela, desde a Maria Esther, dentro do tênis feminino? O que vem sendo feito? Sabe? O que a Bia movimentou no passado. Eu tenho uma escola de tênis, cara, eu estava em Paris durante o Roland Garros e não parava meu telefone, informação sobre aula de tênis, mães de meninas. Eu queria saber, o tênis voltou a virar algo parecido com o que foi em Guga lá atrás, quando tudo meio que mas num momento diferente, porque a Bia talvez não tenha tido talvez a mesma visibilidade que o Guga teve por não ter ganho, mas teve muito mais por ter rede social, por ter tudo. Hoje em dia, a internet propiciou a ela tivesse uma visibilidade muito maior, mesmo tendo resultado inferior, né? Se eu for comparar, o Guga ganha o título, ela chega na semi. Mas
tudo que envolveu Bia durante 2 semanas em Paris, com todas as redes sociais, com tudo que hoje em dia tem, eu acho que a visibilidade foi muito maior do que o Guga teve lá em 97. Então, cara, eu sinceramente, eu acredito muito nela, no trabalho, a maneira como a família administra tudo, a posição de todos ali envolvidos, cada um na sua, fazendo a sua parte, não deixando muito que o que vem de fora consiga interferir de nada. Eu acho que a Bia, se a gente puder colocar assim, um case de sucesso que o Brasil não estava pronto para ele. Sinceramente, o Brasil não estava pronto para ele e essa agora é boa. Vão ter que engolir ela, porque ela vai jogar tênis. Não, vai. O Zagallo já foi, né? Já partiu. Mas esses aí que reclamam, falam tanto, vocês vão ter que engolir a Bia, porque ela vai jogar. Ela está jogando e vai ter altos e baixos, porque faz parte do esporte, né? Como, por exemplo, acho que a comparação é o futebol, né? Que você joga um campeonato brasileiro que dura mais de um semestre. Aí se você não vai naquele brasileiro, você acha que o mundo acabou. O seu time acabou, o seu time foi rebaixado. Mas não, o circuito você tem 30 semanas. Tem jogador que joga 25, 24, 20. Você não consegue ganhar toda semana. O que faz o jogador ser bom, ele tem uma média de resultados bons, que é o que ela está tendo, senão ela não estaria próximo de 10 do mundo. Né? E ter um jogo que perde um 7 de 6-0, sabe, não é o fim do mundo para ela nem para ninguém, sabe, vai acontecer e não vai ser a última vez, ela vai ter um outro qualquer para frente que ela vai ver um outro 7-6-0 e não vai ser o fim do mundo de novo. Então eu acho que a Bia está muito no caminho certo. Eu acho que qualquer mudança ali hoje seria totalmente prematura. Eu acho que tem que sim trabalhar e, como você falou, eu acho que perfeito, é o primeiro ano pós o grande ano dela de verdade dentro do cenário do tênis mundial, porque ela realmente estava ali, mas ela chegou de verdade ano passado, é o primeiro ano, que é o ano seguinte, aonde ela ficou, agora sim, uma carta marcada que todo mundo estudou e fala, vamos por aqui. E ela vai ter que encontrar um caminho para não ir mais por aqui, para ir por ali. E ela está buscando, porque o Rafa é um cara super estudioso, um cara que busca essas análises, e ele é um cara que estuda, que fica, que passa. Eu, conversando muito com ele em Roma, conversando com ele em Roland Garros, é um cara que está sempre buscando em volta, tentando analisar as jogadoras adversárias, o que faz, o que não faz, como é que ela joga, como é que ela não joga, enquanto ele vê o jogo do adversário, o outro está vendo o jogo de alguém, e reunião, ou seja, tudo está sendo feito, e resultado é consequência. Sem dúvida alguma. Silvio Bastos, o terceiro assunto nosso aqui do podcast dessa semana tem que ser o backhand. O backhand que hoje, 19 de fevereiro, deixou de figurar no ranking, no top 10 do ranking masculino pela primeira vez desde a criação do ranking em 1973, né? Claro que quem é mais velhinho, que nem nós dois aqui, sabe que o backhand de uma mão viveu muito bem até os anos 90, né? Porque se jogava basicamente com uma mão, Becker, Edberg, tanta gente lá. Depois veio o Sampras, que segurou o backhand de uma mão durante muito principalmente tempo. Depois veio Sir Roger Federer, que segurou também o backhand de uma mão, com alguns outros grandes nomes. E agora acabou, né? Principalmente porque o Tsitsipas não conseguiu mais manter sua regularidade. A gente esperava aí até, coitado de Dimitrov, quase chegou ali no top 10 essa semana aí para tentar segurar ainda. Mas então eu te pergunto, Silvio, você que dá aula, você dá muita aula, você tem tanta gente importante, já treinou com você, o backhand de uma mão realmente está condenado a ser rebaixado para o top 20 do ranking? Né? Olha, Zé, eu sou do tempo que não tinha backhand com duas, né? Pois é. Não se ensinava. Não se ensinava backhand com duas mãos. O Borg era a exceção à regra, né? Mas quando o Borg explode, eu já tinha aprendido a jogar. Eu comecei a jogar em 73. Né? Em 73, o tênis era continental, direita você ataca, o backhand você dá slice para preparar o ponto. E se você pegar a geração que veio um pouquinho antes de mim, por exemplo, Carlos Alberto Kirmaí, né? Continental, você ataca com a direita, slice com a esquerda e vai para frente para volear. E era assim que se jogava. A minha geração, a geração que começa a jogar em 73, que nasceu em 63, que estava agora com Neco, Danilo, Dácio, Renato Joaquim, Nico Mata, é a geração que aprendeu a bater com slice de esquerda e atacando com a direita. E a gente ali, a partir de 75, quando a gente tinha 11, 12, a gente foi meio que apresentado a algumas mudanças. E aí começou-se a cogitar que não precisava jogar continental, que dava para virar para Eastern, para poder gerar um pouquinho mais a bola, e na esquerda também o Eastern para poder ter uma esquerda ofensiva, um backhand ofensivo, girando o punho. Então eu sou da geração que começou a se mudar e fazer uma transição, não para o backhand de duas, mas começou-se a entender que já que tem duas, quem aprendeu com uma há 2, 3, 4 anos, vamos começar a botar um pouquinho mais de spin, vamos começar a botar um pouquinho mais de giro na bola, e aí eu pertenço a essa geração. O que eu posso falar de mim é que eu aprendi
E a minha esquerda ficou muito boa com esse giro, só que a minha direita desandou inteira. A minha direita desandou inteira. E até hoje eu estou tentando encontrar a maneira correta de fazer o Eastern da direita. Isso é uma brincadeira. Agora, indo para a tua pergunta, eu acho que é uma tendência natural, né? Cada vez mais se começa mais cedo, né? Cada vez mais você vê crianças. Hoje a gente tem criança com 3 anos começando. Você tem as bolinhas vermelhas, principalmente com a quadrinha reduzida, com a raquete pequenininha. Você tem uma criança de 3 anos, 4 anos começando a ter iniciação. E essa criança com 3, 4 anos fica muito mais fácil para ela ter controle, porque a segunda mão faz você ter o controle da bola com o giro do punho. E aí aquela bola que teoricamente iria lá embora, fugiria, você consegue segurar aquela bola na quadra para ela jogar com o professor e o professor devolver para ela. Então você fica menos frustrante para a criança, você ir com 2, e fica mais fácil segurar ela durante mais tempo jogando. O que pode até acontecer é essa criança de 3, 4, quando chega em 9, 10, você começa a fazer, dependendo da habilidade da criança, algumas crianças conseguem soltar, algumas crianças têm aptidão suficiente para soltar a segunda mão e começar a bater. Mas se iniciar no tênis hoje, com 4, 5 anos de idade, com uma mão, eu acho quase que impossível. Quase que impossível, porque a tendência é você errar mais, você controlar menos e você se frustrar muito. E, obviamente, qualquer criança frustrada vai querer brincar de outra coisa. Não adianta, você não consegue segurar muito tempo uma criança que está brincando de uma brincadeira que ela não gosta. E brincadeira que gera erro é uma brincadeira que você quer trocar, você quer fazer outra coisa. Então eu acho que a iniciação hoje é praticamente 100% com 2 mãos, e ao longo do tempo você consegue tirar ali algumas que conseguem passar para uma mão, mas vamos botar assim, né, de 10 que começam com 2 mãos, talvez você vai ter 1, 2 que consigam ao longo ali dos 5 aos 10 trocar para uma mão, mas é um número muito pequeno, né? Se você for generalizar e colocar globalmente no mundo inteiro, a tendência é você não ter mesmo um top 10 que bata com uma mão, a não ser casos mais esporádicos. A gente ontem ouviu o Wawrinka aqui falando sobre isso, colocando que ele não está preocupado, isso é uma questão momentânea, e ele falou, o Dimitrov tivesse ganho, nada disso tinha acontecido, ninguém está falando sobre isso. Então vocês estão falando só porque o Tsitsipas saiu, o Dimitrov não entrou, mas o Dimitrov ganha um ATP 250 essa semana, o assunto morre. Então vocês estão preocupados demais, eu acho que eles não deviam se preocupar. Mas é inevitável, a tendência é cada vez mais crianças aprenderem mais cedo, e, consequentemente, vai ter mais gente batendo com 2 mãos. Até porque tem o espelho, né? Isso também. Né? O Federer segurou o backhand de uma mão porque ele era um cara que estava com uma visibilidade absurda, com um sucesso absurdo, jogava um tênis maravilhosamente bonito. E hoje o espelho das crianças são batendo 2 mãos. Você tem o Djokovic ainda, Alcaraz, e aí você vem o Alcaraz Sinner, e aí você pega o resto do top 10 inteiro. Agora não tem mais ninguém. Então, os caras estão ali na televisão hoje só se batem 2 mãos. Porque mesmo tendo aquela opção que eu te falei, né, da criança começar com 2, aí com 8 vem o tio, o professor lá da escolinha, e fala, vamos tentar com uma? Aí ela fala, mas por que se ninguém bate com uma? Porque uma criança vê televisão, e ela vai fazer, mas você quer que eu faça uma coisa que ninguém faz? Não, é porque você tem habilidade. Mas eu não quero, né? E como é que você convence a criança? Porque também é um outro problema. Convencer uma criança a fazer algo que ela não quer fazer, você não vai conseguir. E aí o normal, o natural é meio que deixar, e aí depois que passa dos 10 eu acho um pouco difícil. Consegue-se, né? O Guga trocou com 13. O Fino trocou, ele já estava quase no top 100. Né? Então vários outros trocaram, mas se você for pontuar, são exceções das exceções das exceções, porque é difícil, né? Nem todo jogador tem a coragem que o Fino e o Pardal tiveram de fazer isso quase chegando no top 10. E tem uma historinha, só você vai te interromper, mas tem uma historinha muito engraçada que o Fino conta, do Australian Open. Eles foram fazer uma pré-temporada para a Austrália no Hotel do Frade em Angra, quando o Fino ainda tinha a casa lá, e eles chegaram à conclusão que valeria a pena. Então a gente começou no paredão, depois soltando, treinaram o mês inteiro de dezembro, foram para a Austrália. Primeiro treino do Fino na Austrália com Marcelo Rios. E aí eles entraram na quadra para bater, começaram a aquecer, foram indo para o fundo, e o Fino foi bater um backhand com uma mão. Aí o Marcelo Rios virou do outro lado e bateu com uma mão. E o Marcelo Rios não bate. Aí ele bateu com 2, bateu com uma, e o Marcelo Rios com uma. Aí o Marcelo falou assim, enquanto você não bateu o seu normal com 2, eu vou bater o meu com 2. Aí eu falei, mas eu mudei. Mas eu mudei. Por quê? Assim, não, para ficar melhor. Não, mas ficou pior. Volta. Essa história o Fino contando, essa história é incrível. Porque ele fala, não, mas era ruim, eu sei, mas ficou pior. E não ficou, né? Tanto é que ele chegou onde chegou depois. Imagina, é um dos raríssimos casos que a gente tem de sucesso na troca de backhand, já na idade, como profissional. E ele tinha
com 2 que soltava, depois ele teve com 2 que levava, para depois ele soltar. Tem uma sequência de fotos que eu brinquei com ele uma vez pelo WhatsApp, que ele foi fazer toda a evolução até chegar, e o melhor momento do backhand dele é hoje, né? É hoje, dando clínica. Só para você que está em casa lembrar, começamos aqui o Silvio falando da história do backhand com o Borg. O Borg, na biografia dele, diz que até ele... O Borg ganhou pela primeira vez o Wimbledon em 76, né, que vai ganhar 5 vezes seguidas, e diziam-se para ele: você jamais vai ganhar um Wimbledon se você jogar com 2 mãos. Olha o que aconteceu nos últimos 50 anos. Silvio Basso, quero agradecer demais a sua presença aqui no podcast Tênis Brasil. Obrigado por nos dar tanta informação e tanta opinião, que é sempre muito importante para a gente. Valeu, obrigado, Zé Newton. Sempre prazer, sempre que precisar, quiser convidar, estou aqui disponível. Valeu, abraço a todos, tchau, tchau. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.